Glória a Deus. Atos capítulo 27. Tenho certeza que Deus irá falar conosco nessa noite. Porque a Bíblia, ela está aberta. Glória a Deus. Está comigo nessa noite a minha esposa, Camila, minhas duas filhas, Jasmine e Rebeca. São pessoas imprescindíveis na minha vida. Glória a Deus. E há aqui também pessoas especiais, muitas pessoas especiais queridas aqui que eu reencontro. Nosso irmão Marcos, irmão Eliel, agradeço pelo convite. Glória a Deus. Eu conheço. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu conheço o som desse mistério. Da igreja também era assim. Glória a Deus. Irmão Eliel, pelo convite. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Pastor Lidiomar, né? Deus abençoe pela confiança em nome de Jesus. E todos os demais irmãos, o Maicon lá atrás, a irmã Mara, todos aqueles que já participaram em algum momento da minha vida e foram imprescindíveis. Amém? Todos encontraram, irmãos? Diga amém. Amém. Vamos ler o versículo 22 até o 24. Capítulo 27 de Atos, versículo 22 até o 24. Agora, pois, recomendo-lhes que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e Deus te deu todos os que navegam contigo. Amém? Somente até aqui. Pode se sentar, mas não permita que o seu coração venha se fechar nessa noite, porque Deus irá falar conosco. Nesse momento, Festo e Herodes Agripa, certos de que Paulo era inocente, dois imperadores que haviam recebido Paulo sob uma acusação que ele estava pregando algumas coisas que contradizia o que o império acreditava, o que Roma acreditava. Roma seguia a religião da época. Para eles a religião que valia era a dos fariseus, dos sacerdotes, dos saduceus, que já estava em descrédito. Então agora Paulo, ele vai ser liberado, porque não acharam nele culpa. Procuraram, igual procuraram em Jesus, se havia algum pecado naquele homem. Passaram por um, passaram por outro. 3 sacerdotes examinaram para dizer: não tem culpa nesse homem. E a mesma coisa vai acontecer com Paulo. Isso mostra para nós que, no mínimo, irmãos, isso já deixa para nós um parecer. Todo servo de Deus, todo cristão que serve ao Senhor verdadeiramente, será entregue a alguns tribunais, mas é o Senhor quem irá nos livrar das mãos dos nossos acusadores. E Paulo vai ser liberado por eles, só que não das prisões. Paulo vai ser entregue em cadeias para seguir rumo a Roma, porque Paulo apelou para César. E quando se apelava para César, que era o imperador da época, e é o César que vai tirar a vida de Paulo lá na frente, o César chamado Nero. Mas era propósito de Deus que ele fosse para Roma. Então Deus permite ele ser liberado, e ele vai nesse caminho navegar rumo a Roma, por permissão de Deus. A Bíblia vai dizer no versículo 3 de Atos, capítulo 27, o texto que nós temos em mãos, que Paulo foi entregue a Júlio, que era um centurião, um governante que ali liderava sobre 100 soldados. Júlio era alguém importante. Júlio era alguém de farda. Júlio era alguém que tinha uma autoridade e tinha uma missão: levar os presos e a mercadoria até Roma.
E o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que Júlio, no versículo 3, Júlio agiu cordialmente. Júlio, que era um homem de farda, era um soldado. Soldado romano, irmão, não tem coração. Não tinha, irmãos, e não tem coração. Soldado romano, nós vemos lá o coração deles, mata até quem não conhece, apenas pelo que ouviu. Esse Cristo aí, olha o que ele fazia assim, ele dizia que ele era o rei dos judeus. Então tá bom, então nós vamos acabar com a vida desse homem, pode deixar conosco, deixa que nós vamos pesar no açoite, deixa que nós vamos pesar na zombaria. Romano era isso, irmão, soldado romano. E o que me chama a atenção é que Júlio, sendo romano, soldado, ele vai agir cordialmente. Júlio, a Bíblia vai dizer que ele vai olhar para Paulo e vai identificar coisa que talvez alguns irmãos não perceberam. Ele vai identificar que Paulo precisava de cuidado, e ele vai liberar ele, para ele ser tratado pelos irmãos. Ele libera. Que soldado vai liberar um preso como Paulo, que era um preso que precisava ali, irmãos, naquela época, de uma segurança máxima? Ele libera. Parece que eu vejo, irmãos, era um homem que portava farda, que era um soldado, mas eu vejo que na verdade aquele homem, como uma voz da parte de Deus dizendo a Paulo, no começo daquela difícil embarcação: Paulo, eu estou contigo nesta embarcação. Paulo, eu estou contigo nesta embarcação. Eu sei, o clima está tenso, até agora foi só surra, mas você está vendo esse inimigo ao qual eu te entreguei, ele vai cuidar de você. Ele não vai ser mais um empecilho. Ele tem cara de inimigo e tudo, mas eu uso também adversários quando eu quero. Eu usei Saul para abrigar Davi. Eu usei Eli, que já tinha sido rejeitado, para abrigar Samuel e ensiná-lo. Então Deus ainda faz isso. Deus usa inimigo. Nós nunca esperamos isso. Nós sempre esperamos de um bom amigo ajuda a vir. Mas às vezes, nos piores momentos da nossa vida, até os amigos nos abandonam. E é a hora que você está muito mal acostumado, está acostumado com aquele monte de gente pertinho de você, e Deus está mostrando para você: não dependa de pessoas, dependa de mim, porque eu posso levantar quem eu quiser para te dar suporte. Arabaia céu, quem eu quiser eu posso levantar para te dar suporte na tua prova. E ele vai levantar esse homem chamado Júlio. A Bíblia vai dizer, irmãos, que eles navegam. A estação era inverno, dias de vento forte, por isso não era tempo de navegar. E Paulo vai dizer: irmãos, eu vejo que não é o momento propício para a viagem, vamos adiar. Mas a Bíblia vai deixar algo muito interessante, que vai deixar muita coisa preciosa para nós. Vai dizer que o marinheiro e o comandante, que é Júlio, cria mais no comandante pela experiência, no marinheiro pela experiência, do que na palavra vindo da boca de um homem de Deus. E aqui nasce grande parte dos nossos problemas, quando a experiência vale mais do que a palavra de Deus. É quando, você já viu quantos anos tem de pastoreio? Eu vou me basear no que ele disse e não no que a palavra diz. É quando nós não temos mais voz para a palavra de Deus. Bastou que alguém diga que é profeta, que diga que é alguém que tenha experiência com Deus, que essa pessoa se inclina e fala: sou teu servo. Isso abre margem para a legalidade. Legalidade é algo que não vem de Deus, irmãos. Grave isso na sua mente. Legalidade é aquilo que nós abrimos. A Bíblia não abre legalidade.
E hoje estão abrindo muita legalidade em alguns lugares. Pregar desse jeito, em pecado, pode. Não, mas é o filho, mas é o irmão de alguém importante da igreja. Isso é uma legalidade e não deve ser aberta. Por que esse daí vai se tornar pastor? Porque ele é o filho do pastor. Quem disse isso, irmãos? Legalidade, se é para ser pastor, tem que ter chamada vindo de Deus. O crivo para ser pastor, o critério não é ser filho de pastor, é ser filho de Deus e ter chamada. E hoje estão se trocando por causa disso, abrindo legalidade, porque a igreja está esvaziando. Então vamos abrir legalidade. Vamos liberar aquilo que ninguém está liberando, que a Bíblia não libera, porque nós estamos perdendo o crente. E o que Deus diz para nós? O que vale mais? A experiência ou a minha palavra? A minha palavra diz é pecado. A minha palavra diz para. A minha palavra diz até aqui. Porque aonde a minha palavra não vai, eu não me comprometo, eu não tenho compromisso com isso. Cara na parede, irmãos. E quem se baseia em experiência, às vezes fala assim, mas quem é esse aí? Quem é esse aí para falar? Quantos anos tem de pastoreio? Quantas almas esse aí já ganhou? O pai dele tinha alguma proeminência na igreja? Então eu não vou ouvir. Eu ouço quem tem experiência. Irmão, só lamento, porque o que tem peso não é a experiência, mas é a palavra de Deus. A experiência é muito válida para te edificar, mas há somente a palavra que vai te solidificar, vai tornar os seus pés firmes no chão, e quando o vento balançar para lá e para cá, você vai permanecer de pé. Minarabaia céu. Louvado seja Deus. E o interessante aqui, irmãos, o texto é claro. Quando você olhava, o clima não era para viagem. O clima não era para viagem, mas eu amo meditar na palavra de Deus. Olha que coisa preciosa. O clima, tudo já estava indicando. Você entende? Que tem coisa que Deus ele não vai, não precisa Deus abrir o céu, enviar um profeta para falar. O clima está indicando, não é, irmão. Tudo à sua volta está dizendo que não, que é para parar. Não assina um contrato, sai fora disso. Não se alie a esse. Não aceite a proposta. Tudo está indicando para aonde você está. Não tome decisão precipitada. Então, quando as coisas forem escrachadas, tudo bem assim estampado na nossa cara, não há necessidade de Deus enviar alguém para falar assim, diz o Senhor. Não, Ele já está dizendo. A Bíblia diz que a natureza também é um servo de Deus. Ao nosso favor, os céus declaram a glória de Deus. E a Bíblia vai nos mostrar isso, irmãos. Os ventos apertam e Paulo ergue a voz e diz: irmão, não é bom, irmão, não façam isso. Mas não adianta, irmãos, quem tem um desejo, quem já colocou no coração algo, fica cego. E ele vai até o fim. Quando a nossa carne ela quer, ela pula. A carne é assim, irmãos. Por isso que nós não podemos dizer: mas eu faço tudo que eu sinto. A minha consciência ela não me acusa. Eu estou bem. Mas uma coisa você precisa ter claro na sua mente: a tua consciência ela é humana. Os seus sentimentos não são o termômetro para as decisões que você precisa tomar. Não pode ser. Sentir de Deus, cuidado, as suas emoções, as minhas emoções oscilam. Deus não oscila, Ele é para sempre o mesmo. Nós sentimos até coisas que nós, na verdade, o medo é um exemplo.
Quando nós sentimos medo, uma descarga de adrenalina é liberada no nosso organismo. Hormônio cortisol, do estresse, e tudo aquilo acontece. A pupila dilata, você se prepara para a fuga. Isso é um medo na ótica humana. Mas hoje, as nossas emoções estão tão complicadas nos dias atuais, que existe algo chamado síndrome do pânico, ansiedade. Alguns, nessa noite pode ser que tenha. Isso é algo, irmãos, diagnosticável. É só para dar um exemplo. Por que você não deve se basear nas suas emoções? Porque tem hora que você acha que está sentindo algo, que você está diante de algo ameaçador, que na verdade não existe, não é uma ameaça, é coisa da cabeça. Às vezes a gente olha assim e fala: fulano está olhando estranho para mim. É a tua cabeça. Não tem nada acontecendo, irmão. É só respirar fundo, falar: não tem nada não, é coisa da minha cabeça, deixa para lá. Porque aí sim, o diabo, ele sabe quando você já assimilou algo, e a hora que ele vem com o maior nível de retaliação para acabar com a sua vida. É verdade, olha lá, fulano está acusando mesmo. Olha lá, o irmão lá está te olhando estranho, também até, né, o jeito que você está. E ele começa a piorar a situação, irmãos. Então toma cuidado com as suas emoções. Não se baseie por ela. Ah, vou sair da igreja porque as minhas emoções estão dizendo que é para sair. Cuidado, ore a Deus e fala: pai, está apertado aqui o meu peito, é para sair ou não? Aí espere a palavra dele dizer, porque na palavra você pode se basear, irmãos. Nas emoções não. Glória a Deus, vamos avançar aqui um pouco. Eu prometo que eu entrego no horário. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que, soprando o vento fraco do sul, versículo 13, supondo, imaginando, porque o vento agora ficou mais fraco, eles ainda não entraram no mar, eles estão caminhando para um lugar que eles sabem que, como é inverno e aqui já está difícil, eles estão indo para um lugar onde a tempestade é pior. E eles estão caminhando, mas soprou um vento fraco, e eles puxaram a âncora. A âncora que dá estabilidade para o navio. Quando você lança a âncora, você fala: eu deposito a minha confiança aqui. Quando você tira a âncora, você fala: esse lugar não me pertence mais, eu tenho que seguir viagem. A pergunta é: aonde você tem lançado a âncora? E você sabe identificar o momento de puxá-la de volta para o seu barco seguir viagem? O vento fraco veio e eles suporam: é o momento de levantar a âncora, porque a tempestade passou. Satanás, quando está obstinado para derrubar um homem ou uma mulher de Deus, ele dá trégua na tua tempestade. Ele dá trégua para você pensar: não preciso mais orar como ontem, não preciso mais da madrugada como eu fiz semana passada, essa semana não preciso mais, porque a tempestade passou. EBD amanhã não precisa. Por que EBD? A tempestade passou. Oração não, oração é quando eu estou na prova, passou-se a prova. Então, irmãos, cuidado com os dias de bonança, cuidado com o vento suave. Às vezes não é Deus dizendo: estou aqui, às vezes é o diabo permitindo você sentir um pouco de trégua para você soltar a âncora. E uma vez que a âncora sair, a emboscada está à tua frente. Quando eles levantam a âncora, eles disseram: não estou mais preso a este lugar. Perdeu a estabilidade. Logo após, no versículo 14, a Bíblia diz que soprou um vento que tinha nome, Euroaquilão. Era um vento forte, conhecido naquela época, e se manifestava naquele período, naquele tempo. De novo eu volto a dizer, falta de bom senso, não era para ter entrado. Não prestou atenção no que aconteceu antes, nos sinais da natureza. Quis entrar, irmão.
Perceba os sinais, irmãos. A Bíblia vai dizer que a tempestade vem e pega de jeito o barco, chacoalha o barco para lá e para cá, e o navio começa a despedaçar. Perderam a carga. Aquele navio carregava cargas, também mercadorias. Eles tiveram que perder, irmão. Toma cuidado na tua. Quem você coloca na tua embarcação, dependendo, você vai começar a perder coisas que não deveria perder. Você está perdendo mais porque tem colocado quem Deus não mandou colocar dentro do teu barco. Arabaia Selvi. Remina Arabaia Selvi Cominácia. Então toma cuidado, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando você levanta a âncora, você está dizendo para o Senhor: eu me viro. O Senhor me deixou aqui. Se Ele que deixou, irmãos, é você quem tem que tomar a decisão de sair? Não. Ele tem que pedir para você. Ele tem que chegar e falar: levanta a âncora, está na hora de sair. Deus falou para o profeta Elias: vai passar para o ribeiro de Querite e fique ali. O ribeiro se seca, mas Elias não sai dali, ele fica parado. Por quê? Porque o que levou ele lá não foi a água do ribeiro nem os corvos, mas foi o que? A palavra de Deus. Se é a palavra que me leva, é ela que me tira. Então Elias espera até que Deus se levanta mais uma vez e fala: Elias, vai para Sarepta. Então, irmão, se baseie na palavra. Aí eu volto agora na mesma perspectiva que eu estava no início. Sabe aonde é para você estar? É no lugar onde Deus mandou lá no início. A resposta é a mesma que Deus te deu lá atrás. Quem mandou você abandonar? Quem mandou você largar a âncora? Quem mandou você criar a asinha? Esse silêncio é gostoso também. Esse silêncio é bom. É sinal de reflexão. E Deus nesta noite está dizendo: eu já estou levando a tua mente, a tua consciência, o que é necessário fazer para voltar. Hoje é uma oportunidade de voltar para o eixo, voltar novamente da onde você saiu, da onde você tomou a decisão errada. Hoje é o momento, porque a palavra de Deus está aqui como crivo, como plumo do céu, para ligar novamente a sua decisão. Louvado seja Deus. A Bíblia vai nos mostrar algo muito interessante também, pulando já para o fim, para concluir. Alguns suspeitando que já estavam chegando em terra firme, queriam novamente agora lançar a âncora. Percebe que às vezes quando você começa errado, você vai terminar errado. Quem começa errado é propício a terminar errado. Quem teve a capacidade de cortar a âncora na hora que não era para cortar, agora vai querer lançar a âncora onde não é para lançar. Porque se você não tem consciência nem discernimento espiritual para saber a hora de sair, você não vai saber a hora de parar. Por isso que a resposta é a mesma que Deus deu. Deus mandou sair. Se não mandou, volta. Agora se mandou, então você está na benção. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz aqui, irmãos, que eles, supondo, eles queriam tirar a âncora do lugar. Eles queriam lançar a âncora. Como quem diz novamente: esse aqui é um bom lugar. Esse é um lugar seguro. Miserável é o homem que encontra segurança em coisas dessa terra, irmãos. Tem pessoas que encontram segurança em algumas pessoas. Tem pessoas que encontram segurança em medicamento.
Tem pessoas que encontram segurança em autoridades e por isso se aliam, se encostam a ela. Existem pessoas que vê segurança no trabalho. Tudo isso pode passar, irmão. Tudo isso pode se findar de uma hora para outra. Por isso a tua segurança precisa estar em Deus. Independente, a guerra está aí, irmãos. Nós estamos vendo lá no Irã, Israel sob ataque, e algumas pessoas apavoradas, amedrontadas, pensando: e se vier para o Brasil? Não deveria se preocupar com isso, né, irmãos? Porque quem sabe o Deus que serve, irmãos, sabe que apesar das guerras, apesar das crises, o Senhor Ele é Deus. E foi cantado nessa noite: se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não quiser fazer, não tem autoridade na terra com capacidade e com autoridade de fazer Deus mover as mãos. Não tem. Mas se Deus decidir mover a mão, não tem autoridade na terra capaz de segurar o braço forte do Senhor. Não tem, irmãos. O homem fica ali com a mãozinha: não vou abrir, não vou permitir. Irmãos, quando o braço forte de Deus vem, Ele arranca a porta com tudo. Eu já vivenciei isso. É porque a proposta aqui não é testemunho, é deixar uma palavra. Porque se fosse, haveria testemunhos para serem contados, não só por mim. Eu creio que se desse oportunidade para outros irmãos, teria aqui testemunhos que todos nós iríamos ficar de cabelo em pé do que Deus faz quando alguém acredita nele, quando alguém crê e coloca segurança nele. Irmãos, então não importa o vento, a tempestade ou o naufrágio que você está enfrentando, confia no Senhor, ore e espere. Ele vai, no momento certo, encalhar o teu navio. Ele vai encalhar o teu navio. Pode ficar tranquilo. Não fica querendo buscar sinais místicos, sinais ocultos. Não, irmãos. Na hora certa, Paulo fala: fica tranquilo, Deus não me falou a hora que vai parar o navio. Fica tranquilo. E aconteceu que o navio encalhou. E eles falaram: é agora, pula. E cada um foi, alguns grudaram na mercadoria e foram nadando, e ninguém se perdeu, porque Deus disse: ninguém vai morrer. Deus disse: todos vocês vão chegar intacto em Roma. E chegaram, irmãos, porque o nosso Deus é poderoso. Então, se Deus te deu uma palavra que você vai chegar em algum lugar, creia que você vai chegar. Mas apesar de tudo isso, tenha cuidado no processo. Lembre-se, e esse aqui é o principal que eu preciso deixar. Eu preciso que você guarde isso na sua mente, porque existem pessoas que estão enfrentando aqui retaliações, níveis seríssimos de retaliação da parte do diabo. Alguns para soltar a âncora, alguns para tirar a âncora, para que o diabo possa te empurrar para um lugar que não é de Deus para a sua vida. E tem outros aqui, outros grupos, que a pressão é para você lançar a âncora, e não é o momento de lançar. Não é o lugar para se lançar a âncora. Meu Deus. Aguarde que Deus vai encalhar o teu navio. Amém, irmãos? Glória a Deus. Com autorização do pastor, irmãos, gostaria que a igreja se colocasse de pé. Eu vou fazer uma oração para a igreja. Amém? E eu vou estar entregando o microfone. Mas eu creio que algo espiritual aconteceu nessa noite, neste lugar. Porque eu sinto o peso desta palavra sobre a nossa vida. Oremos, Senhor Deus poderoso, Pai. Pai, neste momento, Pai, a tua palavra, Pai, ela foi ministrada sobre a tua igreja, Senhor.
Meu Deus, eu creio, Pai, fielmente na Tua palavra. Ela permanece no céu e é revelada à Tua igreja pelas Escrituras. É por isso que a maior parte daquilo que eu disse nessa noite, eu não tinha anotado, Pai, porque o Senhor sabia o povo que estaria neste lugar. Por isso eu tenho confiança e convicção que o Senhor falou com pessoas nessa noite de maneira sobrenatural. Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor venha quebrar cadeias sobre a vida dos teus filhos, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, repreender esse demônio, Pai, essa retaliação que tem tentado, Pai, fazer os teus filhos pecar, errar a decisão, aceitar proposta que não deve aceitar. Pai, ajuda os teus filhos a seguirem na caminhada da fé com o Senhor, sem vacilar na fé. Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém.